Esfera Podcast hoje vai falar sobre arquitetura e sobre como você fazer gestão de obras. E para isso eu trouxe aqui uma arquiteta que também faz gestão de obras, que é a Daiane Carvalho, que é bem reconhecida na nossa capital e vai falar tudo sobre essa área que chama a atenção de muitas pessoas, inclusive a minha. Eu adoro falar sobre arquitetura porque é a beleza, né, expressa de forma concreta aqui para nós, não é isso, Daiane? É isso mesmo. Essa área nossa ela é bastante bonita, né? Foi por isso que eu me encantei por ela. E eu já quero começar apresentando para a nossa audiência quem é você, mas você vai falar quem é a Daiane Carvalho. Bom, eu sou Daiane Carvalho, formada aqui pela UFT, Universidade Federal do Tocantins. Sou aqui da região de Gurupi, né? E já estou atuando na área há mais de 6 anos, assim, como formada, né? Mas antes disso eu já tenho uma carreira aí de mais de 10 anos, mais de 10 mil horas, né? Que vamos dizer assim, acumuladas no currículo nessa parte de arquitetura e de gestão de obras. Eu, antes de entrar na questão mesmo do trabalho no dia a dia, eu queria te fazer uma pergunta já para ver como é que é a sua perspectiva, né? Se você fosse morar num prédio famoso ou em alguma edificação famosa que não seja um prédio, qual seria e por quê? Ah, você está falando nível Brasil ou Qualquer um, internacional? qualquer um. Eu gosto bastante das construções da Lina Bobardi. Então eu moraria numa das casas que ela tem, que ela fez lá em São Paulo. São Paulo, qual que é o diferencial dela? É uma arquitetura mais minimalista, né? Uma arquitetura mais moderna e minimalista, mas usa mais concreto, usa interação com a natureza. Então eu moraria em uma casa da Lina Bobardi. Você gosta do simples, É, melhor. o simples e belo. E agora, né, já para a gente já pegando esse perfil, o que que te levou a buscar a arquitetura? Foi por acaso? Já é uma coisa que o que que te inspirou a fazer isso? O que que te atraiu nesse mundo da arquitetura? Especificamente, foi uma pessoa que, que eu conheci, né? Eu trabalhava numa loja, sempre fui vendedora, sempre fui boa nessa parte de vendas. Eu trabalhava numa loja. Através dessa loja, eu conheci uma arquiteta, né? Que é assim, que eu chamo ela de minha musa inspiração. E aí eu conheci essa pessoa e falei, nossa, um dia eu quero ser desse jeito, eu quero ser igual a ela, assim, trabalhar nessa parte, trabalhar nessa área. E eu acho, assim, bastante engraçado, porque sempre quando eu conto essa história, eu revivo a mesma sensação, né? O gerente da loja virou para mim e falou assim: não, não vá lá falar com ela, porque ela é muito estrela, ela não vai nem te receber. Aí o meu coração ficou assim: ai meu Deus, como que eu vou fazer para chegar nessa mulher? Né? E eu simplesmente fui lá, bati na porta dela e falei: oi, tudo bem? Me apresentei como representante da empresa, né? Representante da loja. Ela realmente não me recebeu. Era só mais um vendedor batendo na porta dela. Mas depois eu tive a oportunidade, aí eu não tive, assim, ah, vamos dizer, Você não não. quebrei a expectativa de um dia ainda chegar ali, né? Acabou que eu saí da empresa onde eu trabalhava e eu falei assim, e agora eu vou fazer o quê? Aí eu fui lá e bati na porta do escritório dela e falei para ela que eu queria trabalhar com ela, porque eu queria aprender com ela. Então, especificamente, eu conheci a arquitetura através dessa pessoa, né? Que o nome dela é Teia Andrade. E aí foi onde eu fui inserida nesse meio. Aí foi quando eu fui estudar o que que era que arquiteto fazia, porque até então eu nem sabia. Ela era aqui do Tocantins mesmo, Lá de Gurupi de mesmo. Gurupi. Isso mesmo. E aí você via assim, naquele personagem, né, daquela pessoa naquele profissional, uma inspiração. E o que ela tinha de diferencial que fez você se atrair pela profissão, assim, porque o seu colega lá, né, o patrão falou que era estrela, mas era estrela por algum motivo, né? Porque ela provavelmente era muito boa, ou é muito boa, né? E você se inspirou exatamente em quê? O que dela te falou assim, brilhou os olhos Primeiro porque quando a gente passava na cidade, em várias das obras que a gente passava, tinha a placa com o dela? nome dela, Aham. né? E, e isso, assim, eu acho, assim, um pouco massagear o ego, né? Eu falei, olha, vou ter uma placa com o meu nome também um dia.
Então, isso, assim, vai motivando, assim. E aí, depois que a gente passa a trabalhar com a pessoa, é que a gente vai conhecer ela, né? Conhecer valores, conhecer o que, que é que a gente faz de exatamente ali dentro da profissão. Mas essa questão de... o que é mais bonito, assim, que eu aprendi, é de como a gente pode mudar a vida da pessoa através do nosso trabalho. E quando a gente entra na casa da pessoa, a gente está trabalhando com o sonho dela, né? Então, a gente normalmente está ali construindo um sonho da pessoa. E um Então, sonho muito durável depois se materializa, né? E a pessoa vai. Ela pode não lembrar de você o tempo todo, mas ela vai estar vivenciando o que você entregou para ela, né? exatamente. Porque quem é que não quer ter uma casa? Quem é que não quer morar bem? Quem é que não quer viver bem, né? E aí isso é o que mais me motivou, assim, é o que eu via ela fazendo, desenhando, rabiscando, e ver aquela materialização, né, daqueles desenhos ainda é o mais encantador, assim. Muita gente. Eu até vou pegar um gancho nessa questão da percepção que outro profissional de outra área às vezes tenha sobre um determinado profissional, de achar que ele é inacessível, né? Quando fala assim, que ele é inacessível. Às vezes, a pessoa não ser tão acessível é em virtude das ocupações muito grandes que ela tem, ou do posicionamento dela. Ela tem um nicho específico, né? Era mais nesse sentido, ou você acha, que é até a questão do profissional se valorizar, né? Quando você está extremamente disponível, as pessoas não valorizam o seu trabalho, né? Tem esse lado também. O que que você pensa sobre isso em relação à sua profissão? As pessoas têm que ter um posicionamento um pouco mais firme e delinear o que que você vai fazer e com quem? Ou isso não tem nada a ver? Eu acho que eu não entendi direito a pergunta, pode repetir? Não, eu falo assim no sentido do profissional. Às vezes, muita gente percebe determinadas profissões como inacessíveis. Não é todo mundo que vai falando com um juiz toda hora, ou um arquiteto famoso, porque ele tem as obrigações dele ali e ele tem um nicho muito específico que ele trabalha. E aí, ele não pode estar dando atenção para todo mundo toda hora, senão ele não vai conseguir fazer o trabalho dele. E às vezes ele até desvaloriza o trabalho dele. Se ele faz para qualquer um, todo mundo a qualquer hora, então não vale tanto assim, né? É uma percepção que às vezes as pessoas têm. Para você, existe essa percepção de que você precisa ter um posicionamento dentro da sua profissão, de escolher um nicho e se posicionar mais em virtude dele? E ser acessível para quem você realmente vai trabalhar, ou você acha que não tem nada a ver, você tem que estar disponível para todo mundo a qualquer hora? São duas vertentes, né? É, Como profissional, eu concordo. Concordo, sim, tipo, esse acesso não ser dessa forma, né? Não ser um acesso direto, assim. E a gente tem que nichar mesmo o perfil de cliente que a gente quer trabalhar, nichar o perfil de construções que também que a gente quer trabalhar. É, o valor do seu trabalho. hoje em dia a gente tem vários nichos dentro da arquitetura, né? E eu acredito que hoje em dia não dá para o profissional querer estar em todos, porque eles são bem amplos. Então, nichar ele é bem importante, porque foi uma das coisas que eu fiz, né? Porque não tem como tu estar em todos os lugares ao mesmo tempo e nem trabalhar com todas as pessoas que tu quer trabalhar. Então, isso meio que modula mesmo ali o teu perfil de cliente e faz com que você trabalhe só com algumas pessoas específicas. Por exemplo, eu tenho amigos que são específicos de interiores, que vão clientes de interiores para eles. Tenho amigos que são específicos de arquitetura, que vão de arquitetura, e outros que são de paisagismo, e está tudo certo. Né? Então, eu acho que profissionalmente, sim, você ser um pouco estrela, como ele disse lá no início, é, Tem um motivo, né? limita ali, né, o acesso, porque a pessoa vai te procurar pelo que tu é bom, né? Pelo teu profissionalismo ali, já saber do nicho do teu mercado já. Agora, como pessoa, aí acesso é liberado. É diferente, né? É, Tem que ser mais simpático. é. E você falou muito da questão da arquitetura, chamou atenção na hora de fazer os desenhos e tudo. A pessoa tem que ser boa de desenho para ser arquiteto? Ou tem como você administrar isso? Eu nunca fui boa de desenho, para falar a verdade. Assim, eu vim aprender a desenhar depois que eu entrei na faculdade. Eu fiz para entrar na faculdade, na minha época ainda se fazia curso de desenho ali de percepção, para você poder entrar no curso de arquitetura. Hoje já não tem mais isso, né? Hoje você faz prova como todo mundo e entra. Então eu aprendi a desenhar na faculdade. Então, mas quem tem já habilidade, quem já tem aptidão, quem já tem, né,
uma Um know-how nisso aí, né? Um um talento talento para focado essa para isso, área é uma boa coisa, assim. ajuda, né? Porque a arquitetura ela é mais artística, né? Ela tem um lado mais humano, de humanas, vamos se dizer assim. E as pessoas mais artísticas, elas são mais sensíveis para o olhar, assim, para poder estar dentro da arquitetura. Então, eu acho importante, assim, a pessoa que se É, identifica e com você desenhos, expressa as ideias de uma forma mais lúdica, né? Mais fácil das pessoas entenderem o que está na sua mente na hora que você desenha, né? é melhor, é mais fácil. Você acha que teve essa mudança de não ter mais isso na prova por uma questão de, às vezes, você facilitar o acesso a pessoas que querem aquela profissão e, às vezes, tem um talento para a profissão, mas por falta do desenho acaba sendo impedida, né? Ou você acha que foi a tecnologia que possibilitou não precisar mais desse filtro? Com certeza a tecnologia ela tem bastante influência, né? Que hoje não precisa mais, Hoje né? em dia a gente tem computadores, a gente tem A acesso a programas, aplicativos, a né? programas. Softwares que fazem coisas inimagináveis até bem pouco tempo, Exatamente, né? exatamente. É, não é da época da Teia, né? Que desenhava tudo à mão, que precisava ali de ter esse capricho de desenhar à mão. Hoje a gente joga tudo no computador e E na sua não tem mais percepção, essa a, demanda, assim. a tecnologia, ela veio só para facilitar a vida do arquiteto, ou ela também gera riscos para a carreira do arquiteto, como algumas carreiras se sentem um pouco ameaçadas, né, pela a evolução muito rápida da inteligência artificial, de softwares muito avançados, máquinas cada vez mais avançadas para fazer determinados trabalhos. Na arquitetura isso impactou mais positivo ou tem um riscozinho também para a carreira? Olha, eu vou pegar por experiência própria, né? Eu tenho alguns aplicativos em que eu uso, né, para poder agilizar o meu trabalho, né? Eu tenho programas que me auxiliam Mas se não passar pela minha correção, eles não fazem sozinho. Então eu acho, na minha percepção, a, a nossa profissão ela não corre risco por causa da tecnologia, porque ela ainda não consegue fazer tudo isso sozinha, né? Ainda tem bastante coisa que eu corrijo, que eu faço implantação. Então, o É mais risco uma, não é, é é mais uma uma ferramenta para ferramenta, aperfeiçoar, uma né? Um ferramenta. facilitador. E agora com essas IA, meu Deus, está muito maravilhoso. Você ganha muito tempo, né? Ganha bastante tempo, Na ganha minha bastante profissão tempo. também a gente ganha bastante tempo e eram coisas assim que davam muito trabalho, eram mais complexas. Na minha profissão, pelo menos, a gente só teve a ganhar, né? Porque o principal da nossa profissão não é nem tanto os cálculos, as percepções. O que mais ganha na nossa profissão ter mais relacionado com a confiança no que a gente está fazendo por terceiros e também na nossa percepção do olhar justamente humano numa cena, por exemplo, né? Uhum. Então, para nós foi maravilhoso. É. Agora, tem profissões que realmente estão ameaçadas, né? Antes a gente demorava 5 horas para fazer um render, vamos dizer assim, né? Que é pegar uma maquete e deixar ela com aspecto de realista, né? Que é um render que a gente chama. Hoje você faz isso em minutos. E isso para mim é incrível, né? Porque facilita bastante o nosso trabalho. Você consegue agregar valor ao seu trabalho, mais agilidade e dedicar mais tempo para coisas que são essas tarefas que são repetitivas, né? Uhum. Você coloca a máquina para fazer e você se dedica mais na criatividade, mais na execução, né? Acaba sendo melhor. Eu penso que é assim, é isso mesmo? É isso mesmo. E me diz uma coisa, você falou que você é uma arquiteta que não só faz a questão da criação, né, mas você também faz a gestão de obras, que é um dos trabalhos que o arquiteto também executa. Me explica quais são os principais trabalhos. Antes de você me explicar o que que é a gestão de obras e como é que é o seu dia a dia, eu queria que você falasse para a nossa audiência aqui o que que o arquiteto pode fazer. Que as pessoas pensam que é só desenhar uma casa, um prédio e tudo, e não é só isso, né? Tem muita coisa que vocês podem fazer, né? Hoje a nossa área ela está bastante ampla, né? Hoje a gente tem arquitetos urbanistas, que é o que trabalham nos projetos de cidades. A gente tem de interiores, de interiores, paisagistas, que é diferente de urbanista. Paisagista é para você entrar dentro de uma casa, dentro de uma residência e implantar o paisagismo ali, né? O urbanismo não. Urbanista já é na O cidade. urbanismo é cidade.
É área externa, externa, externa mesmo, né? Exatamente, exatamente. O O paisagismo é paisagista é dentro do imóvel. dentro do imóvel, dentro do O imóvel não imóvel. é da casa, não. Pode ser na casa também, mas dentro do lote. Exatamente. A gente tem arquitetos que trabalham só com imagens 3D, né? Então, você não precisa mais, tipo, vou virar um arquiteto e preciso lidar com o cliente. Não precisa também ser assim, né? Porque tem gente que não tem afinidade de fazer uma negociação, de fazer captação de Aqueles mais cliente. focados no projeto. Exatamente. Então, a gente tem esse ramo também. A gente também tem essa parte no qual trabalho agora, né? De gestão de obras. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Ai, deve estar. Tem arquitetos que são focados, não vou dizer assim com uma pegada mais artística, mas focados para obras que tem muito mais a ver com a identidade visual de uma, por exemplo, empresas que são focadas não vou dizer nem imóveis, né, mas em construções ligadas a coisas mais artísticas ou conceituais, né? Só que isso é um nicho bem mais. Eu tenho amigos que são arquitetos e são artesãos também, né? São artistas, assim. Então tem esse lado também, né? é, Tem amigos que trabalham só com design gráfico, arquiteto de design gráfico, construção de logomarca, construção de. Qual que é a diferença do arquiteto para o engenheiro? Todo mundo pergunta isso, né? Tem que perguntar, porque assim, o pessoal tem essa percepção de que o engenheiro ele é mais a construção mesmo mais prática ali, aquela coisa, e o arquiteto já é mais para embelezar a estrutura, né? A construção, é como se fosse assim, o arquiteto faz o projeto e o engenheiro executa a obra. E não é bem assim, né? O arquiteto ele pode fazer tudo ali, né? Pode. E o engenheiro também pode participar da criação, só que parece que existe uma pegada diferente ali, né? O arquiteto gosta de embelezar mais as coisas, né? Gosta de fazer mais curva Exatamente. na construção. Dificultar o trabalho do engenheiro, né? O arquiteto. Tem diferença, sim, né? Essa diferença eu acho que ela é providencial, assim, dentro do curso. Eu acho que ele vem para justamente diferenciar um profissional do outro. Mas um profissional não anula o outro. Lá no escritório, por exemplo, a gente tem vários parceiros engenheiros, né? Ah, porque, por exemplo, a gente não tem capacidade técnica para assinar um projeto estrutural, né? Então, aí a gente precisa de um engenheiro. Ou, a não ser que a gente faça uma especialização em estrutura, né, para poder assinar esse projeto. Aí é onde entra o engenheiro. Então, essa parte de criação fica a nosso cargo, né? E aí, mas em algum momento a gente vai precisar dele lá dentro do nosso escritório. Agora eu quero falar um pouco da rotina, né? Da prática. Como que é a segunda-feira de um arquiteto que gerencia obras, né? Aí você explica um pouco do como que é feito esse trabalho de gerenciamento de obras, como que você chegou nisso, né? Por que você vai fazer isso? E o que você gosta nisso? Como é que é a sua rotina, né? Quais são os seus principais desafios e quais são também as vantagens de trabalhar nessa área da arquitetura? Vamos lá. É, foram 4 perguntas, né? Vou Mas responder você pode uma. começar com a que você achar melhor. Há uma diferença, né, entre gestão de obra e você ser empreiteiro de uma obra. Há uma diferença, porque ali na empreita ali, você pega aquela obra por 1 milhão e você vai entregar aquela obra dentro desse orçamento para o cliente, né? A gestão de obra, ela gerencia os recursos que o cliente vai investir na obra e as pessoas que vai trabalhar dentro da obra. Então, é uma gestão, né? Não é uma empreita, não é um serviço ali específico. Vamos lá. E, e Os que nível. maiores desafios dentro da gestão de obra é a gente lidar com a mão de obra mesmo. Mão de obra, eu acredito que aqui em todo lugar ela é bem escassa, né? Então, quando a gente acha um profissional, a gente segura na mão dele, fala, vamos caminhar junto e não solta mais, porque
tá muito difícil o E é uma comprometimento. área que é muito importante, assim, como você falou, você está mexendo com o sonho de alguém e algo que é muito durável. Então, o que for feito ali vai ficar na rotina da pessoa por muito tempo. Então, existe Exatamente. uma confiança. E tem as questões, normas técnicas, segurança e tudo. Então, assim, é um profissional que você tem que estar muito. Tem que ter muita confiança nele, né? E vice-versa. Então, para mim hoje o maior desafio assim é a mão de obra escassa, né? Tipo, que a gente não tem assim, não tem e a que tem não é especializada, vamos se dizer assim. Às vezes você tem que desenvolver Então, quando ainda. tu encontra um bom profissional, vamos fazer ali para que ele fique, né? É lenda esse negócio de que na segunda-feira é raro o pedreiro e o ajudante dele aparecer na obra, ou tem um pouco de verdade nisso aí? Eu falei isso hoje cedo para uma cliente minha. Eu falei, mas o pessoal não vem trabalhar. Eu falei, segunda-feira. É Segunda-feira é o segunda-feira. domingo da construção civil. Se a gente tiver 3 ou 4 profissionais numa obra, é uma vitória. É uma vitória. Não é mito, não, é verdade. Você- que percepção você tem sobre isso? Por que que você acha que acontece isso? Eu acho que acontece isso porque as pessoas estão cada vez menos comprometidas, assim, com elas mesmas, assim, sabe? Tipo, e como é que ela tá comprometida nem com ela, como é que ela vai comprometer-se com o outro, né? Então isso gera essa lacuna aí, muitas vezes no decorrer da semana, né? E vocês, quando vão fazer essa gestão, vocês já colocam isso no, vamos dizer assim, no orçamento, tanto financeiro quanto psicológico de vocês e do cliente? Tem que colocar ou assim, nem sempre isso acontece? A gente coloca esses imprevistos, né, no cronograma. Tem que prever Porque senão a obra vai atrasar. é, se você falar que a obra vai ser entregue dia tal, e ser entregue antes é uma coisa, né? Agora, se você coloca um prazo ali com a margem boa ali, de que você já conta com esses imprevistos, de que não vai aparecer um profissional, que você vai ter que correr atrás de outro profissional, e esse tempo aí vai levar de 1 a 2, 3 dias, você colocar isso no cronograma, não deixa o cliente ansioso. Então, Uhum. isso eu acho importante. E o cliente, ele tem, assim, vocês preparam ele antes de começar a obra, já explicando essas situações que isso eventualmente pode acontecer? Como é que eles lidam com isso também? Ou vocês acabam tendo que lidar para eles, né? E com eles também. Na verdade, assim, hoje eu lido bem com isso, sabe? Porque se o cliente me contrata, ele vai lidar diretamente só comigo ali, né? Então, volta aí a pergunta, porque eu não lembro. Não, eu falo assim, quando você prepara o cliente antes de começar, quando você adquirir ali um cliente, né, para fazer a gestão da obra dele, você já prepara o psicológico dele, falou, ó, isso vai acontecer, não tem como não acontecer, né? E ao longo do tempo você tem que trabalhar também com o psicológico do cliente para que ele não se irrite com isso ou já, ó, isso já está dentro do cronograma, não tem como, né? Olha, eu penso que lidar com obra é um grande desafio. Um grande desafio mesmo, assim. Eu sempre falo para meus clientes, olha, você está me contratando para tomar conta aqui da tua obra, porque a gente vai gerenciar o emocional aqui, o meu e o seu, aqui entre a gente. Porque se for para gerenciar entre todo mundo que for trabalhar na obra, Vai piorar a situação, né? deixa que eu resolvo aqui, né? Porque senão não tem como preparar a pessoa para uma obra, a não ser que ela já tenha passado por várias ou por pelo menos uma. Só vai saber vivenciando mesmo. Porque imprevistos acontecem e Não, vai não acontecer. adianta querer mudar para casa antes de terminar e morar junto com a obra ali, igual muita gente tenta fazer e acaba sendo um Tem, desastre, né? tem um construtor amigo meu que ele fala assim, Daiane, obra, se você não abandonar ela a gente não termina. Então a gente chega num ponto assim que a gente concluiu o que tinha que concluir e aí vai embora. Porque senão a gente fica lá e sempre vai aparecer mais coisa, vai aparecer mais coisa, o cliente vai querer mais coisas, né? E aí a gente. Aí tem que iniciar um novo orçamento. Aí já é uma Exa outra obra, porque aquela acabou, exatamente, né? Tem que exatamente. colocar um ponto final. Tem que colocar o último reboco. Ele fala bem assim, obra a gente não termina, a gente abandona. E quando a gente falou um pouco dos desafios, né? Além desse desafio da mão de obra, que às vezes dá essas vaciladas aí,
ou que não é suficiente, a demanda é maior do que a oferta de profissionais, e às vezes os profissionais nem todos são tão comprometidos. Aí os que são, a gente tem que abraçar e com toda a nossa, assim, todo o nosso carinho para que ele não vá procurar outro, né? Tem mais algum desafio além desse que você acha que é importante a gente falar, até para quem está pensando em começar uma obra ou trabalhar nessa área também, já se preparar? Sim, tem um grande desafio que é lá no começo, na implantação do projeto, né? Porque hoje em dia as pessoas falam assim, ah, vou construir uma casa. E não pensam em fazer a contratação do profissional do arquiteto, do engenheiro, para elaborar o projeto. E quando a gente fala elaborar o projeto, são todos os projetos, né? A gente que está nessa parte de gerenciamento de obra, a gente, quando vai fazer o orçamento, a gente coloca lá quantos joelhos vai, quantos medicanos vai, um parafuso, uma bucha. Então, isso faz toda a diferença quando o projeto vem completo para a gente. Quando a gente sabe o que que é que vai ser feito ali naquela obra, né? Então, lá no início, na contratação, vou construir na contratação do projeto, a gente ter isso muito Saber bem o que vai fechado, né? fazer, Fazer quanto isso vai custar, exatamente. o que você Então, vai precisar. Ainda tem muita gente que começa a construir sem projeto. ixi, demais, demais. Você já, Eu já- já tive situação de chegar em obra e me perguntar o que está acontecendo, cadê o projeto, cadê isso, não tem nada. a pessoa simplesmente começa a levantar as paredes e acha que vai. E vai dar Acaba certo. saindo mais caro, né? Acaba saindo mais caro, porque, por exemplo, eu peguei um cliente recente em que ele mandava construir uma parede. No dia seguinte ele desmanchava porque tinha esquecido de colocar a janela. Aí, Nossa. não, vamos colocar a janela. Aí faz o requadro da janela. Ah, não, agora a janela ficou pequena, vamos aumentar a janela. Né? Então, assim, acontece com São remendos e frequências. remendos e Acontece com frequência. que acaba gerando um custo maior, né, para a obra. Com certeza, com certeza. Então, quando Aí, ó, não a quer gente. pagar o arquiteto para fazer o projeto para você, vai sair muito mais caro, ainda vai ter que pagar para remendar. E para o arquiteto, às vezes, pegar uma obra dessa em andamento, sem projeto nada, e remendar serviço, consertar coisa mal feita do outro, é pior ou dá para consertar assim, sem tantas A dificuldades? gente pede auxílio do Espírito Santo e vai. Porque é difícil. Porque Passar um trator em cima e começar do zero de não, novo. é bem difícil, né? Assim, a gente chegar e já tá meio caminho andado e a gente ter que arrumar ou desfazer o que já foi feito, assim. É, é um retrabalho, né? Que se fosse alguma coisa que a gente tivesse pego lá do início, a gente tivesse já organizado desde o início, seria mais fácil. Mas aí a gente. Agora eu vou te fazer uma pergunta. É mais difícil atuar nessa área de gerenciamento de obra pelo fato de ser mulher ou não faz diferença? Os problemas são os mesmos para homem e para mulher? Ou Eu ainda acho. tem isso do pessoal não respeitar muito e tal? Eu não tenho essa dificuldade. Antes, há uns 10 anos atrás, quando eu trabalhava com a TEA, a gente via esse impasse, assim, a gente sentia mais, né? Mas hoje em dia eu não sinto tanto. As pessoas já evoluíram mais nesse É, sentido, né? Os profissionais da área. sim, sim. E, e, Muito bom saber disso, né? Porque mas há uma vírgula, né? É, normalmente homens, eles não gostam de ser comandados por mulheres, né? Então isso é fato. Assim, já lá vem ela bater salto aqui na obra, né? Dizer para mim o que que eu tenho que fazer. Mas o que que eu, Daiane, faço? Eu trabalho com as pessoas específicas. Então, eu trabalho com o mestre de obra, eu, eu lido só com o mestre de obra. E quem ele vai contratar de pedreiro, ajudante, aí é você ele, delega eu as delego para funções ele e e ele distribui isso muito bem para você não ter é, que estar. eu delego para ele e ele delega para quem vai executar, né? E ter menos problemas com isso, né? Então é mais uma questão de Eu posicionamento também. não adianta eu chegar lá na obra e pedir pro ajudante, por exemplo, para ele limpar a obra para mim. Ele vai entrar num ouvido e sair no outro. Ele não me ouve. Isso é fato. Isso porque eu já fiz isso várias vezes e aí com o tempo a gente aprende, né? Aí eu ligo pro meu mestre e falo, olha, preciso que a obra esteja limpa até amanhã. Aí ele pega o ajudante e limpa a obra. Então, assim, a gente tem que saber com quem falar e o que delegar, né? Então, eu não sinto hoje essa barreira, assim, por ser mulher e estar à frente de obra, não. Por causa dessa. É, de
de lidar com as situações da forma como elas se resolvem melhor, né? Com menos dor de cabeça, né? Exato, Para que se envolver numa situação que pode ser resolvida de uma forma muito mais simples, né? exatamente. Muito bom saber disso. E a gente vai vendo, né? As coisas vão evoluindo. Não é possível, né? Que, como diz um influencer aí, em pleno 2025, as pessoas ainda estão gastando energia com coisas que não vão levar a lugar nenhum, né? E aí desenvolve muito melhor os trabalhos, as relações interpessoais no campo profissional, acaba se desenvolvendo muito mais porque as pessoas vão fazer a sua obrigação e param de ficar criando picuinha por bobagem, né? Por preconceitos ou alguns outros problemas. E qual é a vantagem de ser gestor de obra? Porque a gente só falou aqui de problema, de dificuldade. Agora eu quero saber se você trabalha com isso, é porque você viu vantagem aí, né? Qual foi a vantagem que você viu? A vantagem. É, não é só dinheiro, eu sei, você gosta de lidar com essa É, gestão de obras? a- Envolve menos riscos? o que seriam esses riscos? Por exemplo, você pegar uma obra, igual você falou, o empreiteiro, né? Ele pega um valor X e ele tem que entregar a obra. Aí dá um problema lá, ele acaba tendo que diminuir a margem de lucro dele, né? Então, minha percepção aqui de leigo, né? Que eu até uma dúvida que eu queria tirar com você mesmo nesse sentido. O risco financeiro para, fala assim, diminuir a sua margem de lucro, o custo, né? Para quem faz a gestão de obras e para quem pega a empreita. Você tem alguma coisa nesse sentido ou não? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem a ver uma coisa com outra. Como hoje o meu foco é trabalhar com reformas e obras comerciais, então, o que que muito acontece em obras de reforma? O orçamento muda todo o tempo. Todo o tempo. Então, um piso que o cliente escolheu para colocar, que a gente estava ali na margem de orçamento de R$ 100 no metro quadrado, ele vai lá e escolhe um de 200. Então, já não cabe mais dentro de um orçamento fechado, né? Que seria uma empreita. Então, a gente faz a gestão justamente por causa disso. Porque o orçamento, ele varia. Ele pode variar. E aí, você não tem como trabalhar numa empreita num orçamento fechado, sendo que ele pode variar de um dia para o outro, É né? igual aconteceu, começa uma obra ali, você ajusta o preço, vem uma pandemia e pum, 3 meses depois está dobro do valor, né? Exatamente, exatamente. Quem pegou obras nessa época aí Teve problemas, teve né? bastante Teve que se prejuízo. ajustar. Teve bastante prejuízo. Sim. Ah, e aí, o que que você gosta mais nessa parte? O que eu gosto mais é de estar dentro da obra mesmo, né? De estar dentro da obra, de Aquela ver a obra rotina, acontecendo, de lidar com as pessoas que estão lá dentro, de fazer um cronograma diário. as paredes subindo, tudo tomando Eu, forma, né? Aquele o, projeto tomando forma, O bom é quando acaba, né? Quando você vê que pegou de um jeito, era assim, e entregou de outro, tudo muito mais limpinho, pintadinho, bonito, muito mais organizado. o Pix na Aí o conta. coração enche. Quando o cliente agradece, então aí a gente sabe que está acertando, né? E isso faz com que a gente continue fazendo um bom trabalho. E esse trabalho tá dando dinheiro? Ele dá sim, ele dá Se sim. fizer bem feito, né? Ele Aparece. é, E você se sente satisfeita? Claro, cada um tem uma trajetória, e dentro da sua trajetória, do que você vem gradativamente subindo na escala profissional aí, você está satisfeita com o rumo que a sua carreira está indo? eu sou satisfeita, né? Eu sou satisfeita, assim, eu sou bem contente com a profissão que eu escolhi, porque eu nunca quis ir para a área vamos se dizer assim, da área médica, né? Porque eu não consigo ver uma casquinha de machucada na minha frente, assim. E, e lá atrás, quando a gente vai escolher o que, que a gente quer ser da vida, aí eu tive bastante indecisão mesmo, assim. Mas, e olha que eu demorei a entrar na faculdade, eu entrei na faculdade já com 22 anos, 22 para 23. E eu falei assim, foi um momento de demorar a escolher, mas eu escolhi bem, sabe? Eu escolhi bem. Eu sou satisfeita com a profissão, assim. E quando você está, por exemplo, avaliando essas questões, assim, por exemplo, a questão para onde a sua carreira está se direcionando, você tem alguma percepção assim de um novo desafio para você? Ou você tende a ficar nessa área de gestão de obras, né? O que muda às vezes é o tamanho da obra, o valor, né? Mas assim, tem alguma outra área da arquitetura, uma novidade ou uma coisa que nem é tão novidade que já é tradicional que você quer trabalhar dentro da sua carreira que você ainda não fez e que está pensando em fazer? Sim, inclusive a gente já coloca em prática, né?
Lá no nosso escritório a gente já trabalha com projetos, né? Então, os projetos eles entram, de preferência a gestão de obra acontece dentro dos projetos que a gente executa. E sim, a gente já tem planos aí para o ano que vem e a gente pretende sim ampliar esse, esse ramo, né? Sempre tem outras coisas que a gente pode trabalhar também. E quem tiver aí com problemas ou com soluções, né, de obras, está querendo fazer uma casa nova, um prédio novo, uma sala comercial nova ou alguma outra construção e gostou de você, deu uma olhada lá no seu portfólio, no seu Instagram e quer te contratar, onde é que ele vai te encontrar? Lá no Instagram mesmo, Qual? Daiane Carvalho, Com Y? arquiteta Daiane Carvalho. Arroba arquiteta Daiane Carvalho. É isso mesmo. Pois é, procure lá. Você que está aí com dificuldade aí com o pedreiro que não aparece na segunda-feira e quer transferir vamos dizer assim, esse desafio, tem uma profissional aqui, é só procurar lá, arroba arquiteta Daiane Carvalho, Daiane com Y, né? E dá uma olhadinha lá no portfólio dela, o perfil dela é muito interessante lá, né? Ela fala sobre, você também dá dicas, né? Sobre a parte do envolvida do seu trabalho, né? De obras, mostra a sua rotina. Sim, sim. Eu gosto de olhar lá de vez em quando para ver o que é que ela está aprontando lá, o que é que ela está construindo. E, e você pode só mandar DM lá e já, Lá já tem o contato direto do já tem meu o número do contato. meu telefone. Olha lá, clica lá, já pede um orçamento aí que ela vai lá te visitar. E quando você está no seu tempo livre, você vai fazer obras para você ou você tem um outro hobby, você faz alguma outra coisa? O que que ocupa a mente do arquiteto quando ele não está gerindo obras por aí? Ah, depende, né? Depende do perfil do arquiteto. Mas eu, Daiane, sou uma arquiteta que sou bem sociável. Então, eu sou uma pessoa bem sociável. Então, normalmente, quando eu não estou trabalhando, né, lidando com pessoas durante o dia, eu estou lidando com pessoas durante a noite, porque eu gosto de encontrar com os amigos, eu gosto de fazer almoço, eu gosto de receber gente na minha casa, eu gosto de casa cheia. Não estou com preguiça de cozinhar hoje, vou ligo para algum amigo e vou comer na casa deles. É isso Vai que eu gosto de fazer. tirar um pouco da tensão da semana de lidar com construção, né? Uhum. Obra. E quando você, por exemplo, como é que funciona a rotina? Eu falo a rotina já gerencial do trabalho em si, da carreira. Você pega uma obra e vai nela até o fim, até terminar. Você faz igual aqueles pedreiros que pega 14 obras diferentes, um dia vai no outro, vai no outro. Como é que é essa administração? Fala assim, a entrada de novos projetos no seu portfólio. Tem um número máximo de projetos que você pega para dar conta de tudo? Como é que faz essa gestão do seu trabalho? Hoje, atualmente, a gente lá no escritório tem, né, braços, né, que a gente não trabalha sozinha. Mas quando eu estava sozinha, o meu limite era 4 obras rodando ao mesmo tempo, para Daiane gerenciar, né? Então, para cada profissional, por exemplo, eu tenho um perfil aqui de um engenheiro e ele tem esse perfil aí dá conta de acompanhar uma obra por vez. A gente vai entregar uma obra só para ele. Eu tenho esse outro engenheiro, essa outra pessoa que dá conta de gerenciar 2 obras ao mesmo tempo. Então, depende de quantas pessoas está trabalhando com a gente, né? Para a gente poder ter várias obras rodando ao mesmo tempo. Porque só uma não vai ser suficiente, né? Para zerar. E tem aqui o cronograma de entrega e tem o cronograma de É, pagamentos também, né? E aí hoje em exatamente. dia não dá para. Mas é um número razoável, né? Assim, não pode exagerar demais também, não, porque senão É, a é. cabeça não aguenta, né? Agora, uma coisa assim que eu acho importante, por exemplo, todo domingo, né, eu já faço um planejamento ali, já sento ali no final do dia ali, já faço um planejamento do que as coisas vão acontecer na segunda-feira, né, já prevendo que o pessoal não vai aparecer. Então, você já faz um cronograma ali do que tem que acontecer no dia seguinte, e isso dá para organizar bastante quem vai fazer o quê quando chegar na obra, né? E até para gerenciar a tua cabeça também, assim, para tu manter tua sanidade mental em dias. Tem um período do ano que aparece mais trabalhos, mais obras, ou isso aí não tem, hoje em dia não tem mais isso? Porque o pessoal fala assim, vou fazer obra fora do período chuvoso, ou no verão, o mês de julho é melhor, mês de dezembro é melhor. Tem um mês em que aparece mais demanda de trabalho? Tem sim. Para construções novas, é realmente depois da chuva ali, em meados de fevereiro e depois de fevereiro, né?
E para reformas é sempre Sempre quando começa a chover. não, perto do fim do ano, o povo quer Ah, organizar a casa para deixar a casa arrumada para receber. dia 1º de dezembro eles querem começar uma obra para o Natal. Normalmente é dia 1º de novembro para dar pronto dia 20 de dezembro. Não dá, né? Na maioria das vezes, né? Não dá na Eu já maioria das passei por vezes. isso. Comecei em outubro, não, vai tá Não vai tranquilo pro dar certo. Natal. Acabou em maio do ano seguinte. Acontece. Nunca mais eu caio nessa. Acontece, acontece. É. Mas assim, tende a demanda a aumentar, né, nesse final de ano. As pessoas querem pelo menos fazer uma pintura, dar uma tapeada na casa. Então, essa demanda de reforma é mais agora, entre agosto e dezembro, e para novas construções ali em meados de fevereiro. Pois é, eu fico pensando também a questão da rotina do arquiteto pessoal que trabalha com construção civil, que tem uma coisa que é muito frequente na vida deles, que é fazer conta e refazer conta por causa do aumento de preço. O aumento de preço de insumos relacionados à construção civil, seja parte elétrica, ferragem, o próprio material, assim, cimento e tudo, isso aí está tendo hoje em dia uma oscilação de preço muito grande, ou isso é quando tem alguma crise, quando tem alguma pandemia, quando tem algum negócio, ou isso é algo recorrente? Desde que você trabalha, sempre teve isso ou não? Olha, o que eu mais senti foi na pandemia, né? Na pandemia, sim, coisa que a gente comprava de R$ 100 passou a custar 300. Então, ali foi, assim, um divisor de águas, assim, tipo, e o que passou a pagar 300, ele não desceu mais para 100 desde então. Ele continua 300, só que aí, depois disso, vem acompanhando o mercado, né? Então, Aí é a inflação normal, não é nada. normal. Só a pandemia que teve aquele É, cisne negro, né? ferros, Eu então, tava começando a fazer um muro na época da pandemia. Quando eu terminei esse muro, eu pensei que eu tinha feito uma casa. Tanto que mas é foi um isso negócio mesmo. terrível. O ferro acho Mas que é isso. triplicou de valor mesmo. Triplicou. Bastante coisa, né? Na época, eu trabalhava com marcenaria na época, né? Vendia Eu produtos. fiquei tão traumatizado que eu nunca mais mexi com nada. E um projeto que a gente vendia por 30 mil antes da pandemia, hoje é 100. E isso aí não tem como voltar mais. Não volta mais, né? Não volta mais. A desvalorização do nosso dinheiro também é outro ponto, né? É, quando assim, você teve uma, um ingresso na carreira que é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver em outras carreiras, né? Você viu uma profissional, você já atuava numa área, viu uma profissional que te brilhou os olhos ali e você procurou essa carreira, essa profissão. E digamos que tem aí uma jovenzinha ou um jovenzinho assistindo esse programa e ainda não decidiu o que fazer da vida. E ele tá lá e brilhou os olhos ouvindo você falar aqui também da sua profissão. Inclusive, é uma profissão que a gente pode fazer vários episódios falando de coisas diferentes, né? Porque eu também não posso tomar seu tempo aí, que só hora é cara. E aí, o que que você tem, assim, de percepção para essa pessoa que ainda não decidiu o que fazer da vida, o porquê que ele deve procurar a arquitetura, ser um colega seu de profissão? Eu sempre falo isso para os meus afilhados, né? Que eu tenho bastante. Que quando eles forem escolher uma profissão, que eles escolham assim, eu vou ser arquiteto. Passe um dia comigo. Passa um Para dia ver se é isso que você comigo, quer. veja a minha rotina, né? Vê a rotina do profissional, vê se é aquilo ali mesmo que tu quer para ti. Semana passada mesmo eu recebi uma cartinha da minha sobrinha. E aí lá ela escrevia, quando eu crescer quero ser arquiteto porque é uma profissão bem bonita e que auxilia a vida das pessoas. Então, isso aqui para mim é auxiliar a vida das pessoas, que eu acho que toda profissão tem esse intuito, né, de auxiliar a vida das pessoas. Só que aí eu auxilio de uma forma mais bonita, mais encantadora, né, através da arquitetura. Ela só falou assim, ela só inteirou assim. É uma vida bem corrida, mas eu vou gostar. Mas Tem. é isso mesmo. E uma pessoa, vamos dizer, que já tem uma outra profissão, ou que não se identificou com a profissão que escolheu, e já está ali, por exemplo, igual eu já de meio-dia para frente, assim, que já tem e começou a despertar para a arquitetura, mas pensa assim, será que ainda dá tempo? Será que vale a pena? Tem muita gente mudando de profissão depois dos 30, 40, né, 50. Tá acontecendo muito isso, a modernidade está permitindo, né, as pessoas, não diria voltarem atrás, mas fazerem o que queriam ter feito de verdade ou que descobriram depois da maturidade. Vale a pena a pessoa, às vezes, fazer uma transição de carreira para a arquitetura?
já com mais amadurecimento psicológico e de Eu, vida? eu penso assim, que como para toda e qualquer profissão, principalmente nessa nossa área, né? Tipo, advogado, arquiteto, médico, a gente leva assim um tempo ali, e um tempo, né, gradual ali, né, gradativo ali para a gente construir o nosso nome, né? E demora, não é de um dia para o outro, né? Então, o que eu penso que o maior desafio é esse, né? Você construir uma carreira, A validação do seu trabalho. construir o seu nome ali, construir o seu posicionamento no mercado. Para quem está entrando agora, é esse o desafio. É esse o desafio. Ainda mais no mundo tecnológico, em que todo mundo está mostrando o tempo todo não só a sua rotina, mas o resultado dos seus trabalhos. E é um resultado que ele é um pouco demorado, né? Uma obra não se faz em 30 dias, né? A maioria delas Exatamente. às vezes leva mais de um ano, né? 2 anos, dependendo da obra. E ainda tem que esperar para ver se não deu nenhuma rachadura, nenhuma goteira, né? Tem O que dar pessoal não garantia do reclamar, tem que dar serviço, né? garantia, né? Tem que dar garantia do serviço. Qual que é o perfil do seu cliente? Seus clientes, assim, você tem um nicho específico de cliente ou não? Assim, vamos dizer assim, tem uma abertura maior, assim, para o tipo de cliente que você atende. Porque tem gente que só trabalha, por exemplo, com comercial, tem gente que só trabalha com mulher, tem gente que só trabalha com homem, tem gente que só trabalha, por exemplo, num nível financeiro, né? Imóveis de luxo, outro já é intermediário, outro já é mais de pequeno porte. Você não tem esse tipo de divisão já para o atendimento do seu trabalho? Sim, sim. Hoje o nosso escritório ele está mais focado em obras comerciais, né? Que são ali o perfil de empresários que têm uma demanda de uma implantação do seu negócio e precisam ali de uma pessoa e de um projeto e de uma pessoa para colocar o negócio dele para rodar com o mínimo de tempo possível, menor custo, né? E, Benefício ali para poder já. Porque quem está implantando o negócio, ele não quer gastar muito, né? e ele Então, também não pode ficar lidando com aquela obra ali o tempo todo, então por isso que ele exatamente, busca alguém para exatamente. gerir a obra para ele, né? Exatamente, porque o foco dele é o negócio dele, né? Então, o nosso perfil do nosso escritório é mais esse perfil de clientes. Mas a gente também pega obras residenciais, né? Que são reforma de apartamento. Eu peguei meu apartamento na planta aqui, vou dar uma melhorada nele. Então, a gente já entra com Você faz essa, esse upgrade aí na sim, obra já terminada. já terminada. É. Aham. Interessante. Tem uma demanda grande para isso aqui? Não Tem, tinha parado tem, para pensar nisso, né? Porque a gente tem. pensa assim, não, a pessoa recebeu, já compra os móveis, passa para dentro e nem Não, sempre, né? não, não. Então, tem bastante demanda, né? A pessoa recebe o apartamento e ali o que a construtora entregou, às vezes É não muito atende, básico, é, né? é bem básico, né? Então, aí a gente entra com troca de piso, iluminação, revestimento, pintura, troca de bancadas e marcenaria. Então, tem bastante coisa para fazer dentro de um apartamento ali, além de colocar seus móveis lá dentro e mudar. Aí quer dar uma valorizada no seu apartamento, dar um upgrade nele aí, procure lá a nossa arquiteta Daiane Carvalho, lá no arquiteta Ah, Daiane é. Carvalho com Y, lá no Instagram e já tem os contatos dela lá. Vai deixar aqui, né, na descrição. Claro, nós vamos deixar na descrição do vídeo, é óbvio. E você que assistiu até aqui, tá gostando? Comenta, curta, comente, compartilhe. Coloca aí a sua opinião se você gostou desse episódio. Tem alguma pergunta? Deixa aí que a gente manda para ela depois, a gente grava outro vídeo fazendo, ou pode convidar, não, já vou convidar ela para vir aqui de novo para falar sobre alguns assuntos específicos, se ela puder, claro. A agenda dela é corrida, mas a gente acha uma. Tem meses que eu estou tentando trazer ela aqui, mas a gente consegue trazer ela em outro momento. Então deixa aí seu comentário. E gostou? Assistiu até aqui, sua opinião é muito importante para nós. Não deixe de seguir lá no Instagram, vai lá seguir ela também, saber um pouco da rotina de um arquiteto. Também segue a gente no @Esfera Podcast aí no Instagram e se inscreve aqui no YouTube, não custa nada para você, é só ir lá e clicar no YouTube, já se inscreve e ver, para que você possa ver também outras entrevistas de outras profissões, outras áreas muito interessantes que você vai poder assistir com conteúdos úteis para a sua vida e com muito mais critério, porque nós escolhemos os nossos convidados aqui com bastante critério, né? Aqueles que têm gradativo sucesso na sua área para não mentir para você, inventar um monte de coisa para você entrar numa profissão aí e ver que é uma roubada. Aqui não, a gente traz com as informações mais fidedignas possíveis. Não é isso? Exatamente. Quando você teve algum momento em que você teve na sua. Já está perto do final aqui, mas eu me veio essa pergunta na cabeça.
teve algum momento em que você se deparou e falou assim, meu Deus, por que que eu fui escolher essa profissão? E, claro que depois acaba a gente, mas teve algum momento difícil assim dentro da profissão que você sentiu isso ou não? Não. Sempre foi. Para mim sempre foi bem claro, assim, né? Essa minha escolha e sempre fui bem satisfeita. O que eu me deparo, assim, com as maiores dificuldades, assim, que eu falei, caraca, tu deve estar errando em algum momento, né? Não errei em escolher essa profissão. Eu sou bem satisfeita com ela. Mas a gente erra em alguns momentos por escolher pessoas erradas para estar ao nosso lado, né? Então, mas aí isso aí é o tempo que ensina, é o Isso é tempo da que vida, né? aprende, aí isso é a vida, né? Então a gente se depara com situações assim que coloca o nosso profissionalismo em xeque, assim, mas não por causa da profissão em si, mas por causa de pessoas, né? Você já construiu sua casa? Não, ainda não. Mas você já Do fez o jeito que eu quero, projeto? não. Mas já fez o projeto? Já sim, já sim. O que que tem de legal na sua casa que você gostaria de compartilhar com a gente antes de você Ai, construir ela? Que você falou assim, na minha eu, casa vai ter isso. eu gosto muito de nadar, né? Então tem uma raia de 100 metros. Urra, É, eu gosto bastante de nadar. é grande. Uhum. Ah, vai ter muito espaço para você nadar. E além da piscina, a sua, como é que é a casa de uma arquiteta, uma jovem arquiteta que gosta da profissão? É uma casa alta? É uma casa térrea? É um sobrado? É um prédio? Daiane, gosto bastante de natureza, né? Então, eu gosto de cachoeira, eu gosto de lago, eu gosto de plantas. Então, a casa da Daiane, arquiteta, tem bastante Vai ter quintal. muito verde. Tem bastante quintal para as crianças brincar, correr. Tem uma quadra de vôlei de areia. Ah, legal. E eu fico pensando assim, por exemplo, quando eu comprei minha primeira casa, não que eu tenha muitas casas, é porque eu fui mudando de uma para outra. Eu sempre pensava numa casa grande, né? Aí eu, grande assim, né, para minha realidade. Aí agora, depois de velho, eu já penso na casa menor. Você tem percebido nos seus clientes de uns anos para cá, você tem percebido alguma mudança nesse sentido do tamanho das casas? É só as construtoras que estão fazendo cada vez menor para poder vender mais caro? Ou as pessoas mesmo estão querendo imóveis menores, mais práticos, mais minimalistas? Ou não tem relação uma coisa com outra? Bom, eu vou dizer dentro da minha percepção, tá? Dentro da minha percepção. Depois da pandemia para cá, as pessoas que tinham casas grandes, casas, né, tipo, que dava bastante manutenção, porque uma piscina dá muita manutenção, um jardim dá muita manutenção. Eu vi essas pessoas migrando de casas para apartamentos e as pessoas que eram de apartamentos indo para casas, né? Porque o que que aconteceu dentro do apartamento? Você não podia descer nem lá no social, porque você não podia sair de dentro de casa, né? Então, eu vi as duas migrações. Ah, e Resumindo, o ser humano quer sempre aquilo que ele não tem. praticamente. E também tem essa questão do alto custo da construção civil hoje em dia, né? Então, as casas elas estão mais enxutas para poder caber dentro do orçamento das pessoas para que elas consigam comprar. Não é nem tanto um querer, é uma necessidade. Exatamente. Eu já quero uma casa cada vez menor com um quintal cada vez maior. Mas é porque eu gosto de verde também. E não gosto de ficar limpando a casa todo dia. Pois é, eu gostei muito dessa entrevista. Temos bastantes informações aqui sobre a arquitetura agora, mas queremos mais e queremos já, de antemão, já convidar para uma outra oportunidade, se você puder vir aqui A também. sensação que a gente tem é que a gente não falou metade das coisas que a Pois gente é, gostaria de conversar, né? e passa Assim, rápido que a gente nem vê, né? é, Uma hora e meia é rápido. Mas a gente tem bastante tempo aqui. Nosso estúdio está de portas abertas para você e para outros arquitetos também, porque esse é um assunto muito interessante, né? Até a gente pode fazer um episódio só para falar de uma única obra de algum arquiteto famoso e ainda vai faltar tempo para falar, né? vai Dos sim, detalhes. vai sim. Mas o Dá Esfera. para dá para trazer um especialista de área diferente. Hoje tu trouxe uma gestora de obra, aí depois tu traz um paisagista, um de interiores, dá para trazer um de E cada. aceito sugestões dos seus colegas aí que trabalham com você também, que Pode quiserem vir. deixar. E o Esfera Podcast agradece muito a presença da nossa convidada de hoje, Daiane Carvalho, que é arquiteta aqui em Palmas, mas que atende qualquer lugar do estado, eu tenho certeza, depende do seu bolso, se você quiser procurá-la para fazer a gestão da sua obra aí.
E não deixe de conhecer lá o perfil dela lá no Instagram, né? Arquiteta Daiane Carvalho, Daiane com Y, lá no Instagram. E também não deixe de se inscrever no Esfera Podcast e também no perfil do Instagram, Esfera Podcast. Curta, comenta, compartilhe, passa aí pros seus amigos, aquele seu primo aí que não sabe o que fazer da vida, mas que gosta de desenhar e que tem algum talento, pode ser arquiteto. Se ele for inútil também, mostra para ele para ver se desperta alguma coisa na vida dele. Mas a arquitetura ela precisa de pessoas realmente talentosas e profissionais, porque ninguém vai querer que você construa uma casa se você não for uma pessoa dedicada, né? Minha fala de agradecimento agora. Mas é claro. Ah, a gente sempre fica assim, bem honrada, né, em ser convidada para um podcast, assim, para falar da nossa profissão. E a gente fala assim, caraca, a gente tem know-how para falar disso, assim, temos, graças a Deus, se a pessoa chamou, né, porque a gente tem esse poder de fala. E, então eu fico bem honrada, assim, por esse convite, né, porque isso reforça o profissional que a gente é, quem a gente é no mercado, e eu fico bem feliz com isso. E grata pelo convite, grata por essa conversa. Se precisar, estamos à disposição. E essa é a nossa convidada de hoje, arroba arquiteta Daiane Carvalho. E vocês, nossa audiência, agradecemos vocês terem nos acompanhado até aqui. Espero que tenham gostado desse episódio que eu achei extraordinário. E não deixe de seguir as nossas redes sociais, essa é a Esfera Podcast, e fiquem com Deus.